Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vídeozão de domingo, eu tô aproveitando essa manhã chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Eu acabei de levar minha filha na escola, tomando meu cafezinho aqui. E eu vim pensando, esse vídeo, na verdade, eu vim pensando nessa volta agora, da escola para casa, que eu volto a pé, eu vou levar ela na escola, e eu vim pensando nesse tema. Me veio assim uma ideia de gravar. Hoje, na verdade, não tem muito a ver com fundo imobiliário, tem a ver com investimento, sim. Vocês já viram na thumb, né, sobre do que se trata esse vídeo. Mas qual que é a ideia? É trazer 5 conselhos que eu já vi na internet e continuo vendo pessoas, influenciadores, falando sobre alguns deles, e que na verdade hoje para mim, não que só para mim, mas eu acho que não funcionam mais. Alguns podem até funcionar dependendo do estágio que você tá, mas não servem para todo mundo e alguns são até um pouco furados. E eu queria começar, pessoal, o seguinte: o primeiro conselho é esse: nem todo conselho financeiro serve para você. E acho que eu tinha que começar com esse porque principalmente por dois motivos. Como vocês sabem, eu tenho o meu programa de membros aqui no canal, que na verdade já não é mais do canal, e sim uma comunidade que eu criei no Hotmart, né, onde eu tenho os relatórios mensais, tem vídeos exclusivos, tem a própria mentoria gravada. Mas por que que eu coloco esse como primeiro, e a motivação para esse primeiro conselho foi esse? Principalmente porque algumas pessoas no grupo do WhatsApp, o grupo grande, eles falam sobre carteira recomendada. Eric, você não faz carteira recomendada? E a minha resposta é não, não faço carteira recomendada, exatamente porque nem todo conselho financeiro serve para você. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a carteira recomendada ela é baseada numa estratégia de investimento onde o analista cria uma carteira, e essa carteira ela não necessariamente vai ser adequada para você. Não vai ser adequada para mim, pode ser adequada para uma grande maioria, mas pode não ser adequada para você. Às vezes eu fico vendo as pessoas em alguns fóruns que eu vejo que seguem algumas carteiras recomendadas discordando de tal ativo, mas em tese ele é meio que obrigado a investir, porque, obrigado entre aspas, tá pessoal, não tô falando, não tá pondo a arma na cabeça, tá? Mas ele é obrigado a investir porque se ele não investir, em tese, a carteira que ele segue não vai trazer o resultado que o analista que propôs essa carteira vai trazer, né? Não vai ter o resultado. E aí eu fico vendo pessoas perdendo oportunidades de investimentos, e hoje a gente tem diversas oportunidades, assim, a gente está vivendo um momento surreal, principalmente em fundo imobiliário, e a pessoa se prende a uma carteira recomendada, a uma porcentagem de alocação, e deixa de pegar outras oportunidades que estão ali na cara dela, mas o fato de você não ter a porcentagem definida naquela carteira recomendada, você precisa ter aquilo. Então, eu sempre fui contra a carteira recomendada. E também, obviamente, pessoal, não quero entrar nesse mérito também, a questão da carteira recomendada, o analista sempre vai buscar rentabilidade. Então, ele não vai se preocupar muito em trocar um ativo que é muito bom, porque ele está rendendo muito pouco, porque ele não está trazendo retorno para a carteira. E às vezes a gente tem que pensar mais no longo prazo, e normalmente carteira recomendada ela não pensa no longo prazo, é curto prazo porque é o que atrai gente nova. Então, eu quis começar com esse conselho porque, e tem alguns outros pontos que eu vou falar para vocês também, a questão de carteira recomendada não serve para todo mundo. Por isso que eu foco em oportunidade. Eu foco em oportunidade que eu enxergo, e tem uma lista enorme de oportunidades que aí você escolhe aquele ativo que te adequa mais, que você gosta mais, que você conhece mais. Aí fala, poxa, esse aqui tá na oportunidade do Eric, eu gosto desse ativo e tá num preço legal, eu vou comprar. Por isso que eu prefiro seguir por essa linha. Quer ver outro conselho que não funciona mais? Na verdade eu não sei se já funcionou ou tem muito a ver com apelo emocional, que é eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre que vale mais a pena alugar do que comprar um apartamento ou comprar uma casa. Se você colocar na ponta do lápis, de fato, às vezes, na grande maioria das vezes, o aluguel vai compensar. Pessoal, mas isso não é para todo mundo, ou melhor, isso não é para a grande maioria da população que quer ter a sua casa. Não importa se ela vai financiar, ela quer ter a sua casa. Então esse conselho não serve muito.
Porque a pessoa. Tem pessoas que têm o apelo emocional é muito mais forte do que o apelo financeiro. Então a pessoa prefere financiar, tendo condição de fazer isso, e obviamente se você colocar na ponta do lápis, talvez o aluguel compensasse mais. Mas você tem a segurança de ter um imóvel, embora obviamente o imóvel ainda não é seu, é do banco, né? Mas o imóvel alugado ele nunca vai ser seu. Ele vai ser do dono, e o dono ele pode te tirar a hora que ele quiser, obviamente tem além do inquilinato, né? Mas o imóvel não é seu. Então a segurança de você ter um imóvel supera a questão financeira. Então, esse é o tipo de conselho também que entra nesse primeiro, de nem todo conselho financeiro vale para você, é a questão, esse assunto. Outro assunto também, pessoal, a questão de você, obviamente, ter que investir, isso é fato, você precisa investir, e acho que a gente é bombardeado com tanta informação sobre investimento que uma pessoa mesmo endividada, ela vai se sentir na obrigação de investir. E eu sempre falo isso, o que você vai ter de retorno com os seus investimentos em relação ao que você paga de juros com dívida, é praticamente impossível você ter mais retorno investindo do que com os juros da dívida sem correr muito risco. Sem principalmente se expor ao risco da ruína. Então, esse tipo de conselho, por isso que eu falo para vocês, tomem muito cuidado, você é obrigado a investir, mas se você tiver endividado, pessoal, você não pode investir. Você não pode investir, você tem que resolver os seus problemas financeiros primeiro, para depois começar a investir. Volto a repetir, você não vai ter mais retorno, se você tem um dinheiro, se você tem R$1.000, você vai escolher pagar uma dívida ou investir. Você não vai ter retorno investindo nesses R$1.000 superior ao que você teria economizando pagando a dívida. Não vai ter. A não ser que você se exponha a muito risco aqui, risco de perder todos os 1.000, para poder ter um retorno que seja suficientemente maior do que o da dívida. Beleza, pessoal? Então esse é o primeiro conselho que eu acho que não funciona e é bobagem na minha visão, alguns desses conselhos. O segundo conselho, pessoal, pode ser um pouco polêmico e eu estava pensando sobre isso e eu acho que o Bruno Perini, ele fala bastante sobre isso e ele também, eu acho que ele também mudou essa opinião. Eu sou um fã de carteirinha do Bruno, ele é um cara muito inteligente, que é sobre a reserva de emergência. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar o seguinte conselho: não comece a investir se você não tiver a sua reserva de emergência montada. E aí eu te pergunto, quanto que você ganha em relação ao seu custo mensal? Porque como é que a gente monta uma reserva de emergência? Pessoal, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre reserva de emergência e eu mesmo dou esse conselho, que você não deve começar a investir sem completar sua reserva, e eu acho que esse conselho está furado hoje, exatamente porque se a gente for pegar, a população não tem, a grande maioria não tem educação financeira. Então imagina só, você que ganha R$5.000, que inclusive está acima da média do brasileiro, ganha R$5.000, tem R$4.000, ou vamos pensar, você tem o seu custo de vida seja R$4.000, você seja uma das raras pessoas que não gasta mais do que consome, do que ganha. Seu custo de vida é R$4.000. Se a gente for pegar pela lógica do que muitas pessoas espalham aí, inclusive eu mesmo sempre falei, né, que a reserva de emergência, e não mudo isso, a reserva de emergência tem que cobrir de 6 a 12 meses o seu custo de vida. Então olha só, o seu custo, gastando tudo, te sobra R$1.000 para investir todos os meses, você tem R$1.000 para investir, o seu custo de vida é R$4.000. Se você for pensar numa reserva de emergência de 6 a 12 meses, vamos pensar na menor, 6 meses. Você está falando em R$24.000. 6 vezes 4, 24. Isso aí, não estou ruim de matemática não. R$24.000 de reserva de emergência. Se você não tem ela hoje, você vai precisar de 2 anos para começar a pensar em investir. Porque é o tempo que você vai demorar para formar a sua reserva de emergência. E se isso é pior, imagina se você vai para 12. Acho que a luz acabou aqui, pessoal. Voltando, estamos de volta, a luz voltou. Agora imagina se sua reserva, se você coloca 12 meses de reserva de emergência. O que isso significa? São 4 anos que você vai deixar de começar a investir. E, por exemplo, nessa oportunidade que a gente está hoje, no mercado em baixa, com tudo muito barato. Então,
esse conselho que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, ele não se aplica hoje. E não deve se aplicar mesmo, porque você não precisa fechar sua reserva de emergência para começar a investir. Você pode começar a investir mesmo montando a sua reserva de emergência. Mas aqui um ponto importante, eu não quero e nunca vou dizer para você não ter reserva de emergência. Você precisa ter. A reserva de emergência, ela vai te proteger em momentos onde você vai precisar de dinheiro e você vai estar num mercado de baixa que, se você precisar do dinheiro, você vai resgatar, por exemplo, de fundo imobiliário ou de ação, você vai acabar perdendo muito dinheiro, porque normalmente a reserva de emergência, principalmente quando a gente fala de desemprego, acontece no momento de crise. E obviamente que no momento de crise o dinheiro está lá embaixo, as cotações estão lá embaixo, então se você precisar de dinheiro, você vai acabar resgatando e perdendo dinheiro. Ou também a emergência, ela vai acontecer numa noite que você vai precisar de dinheiro e o seu dinheiro está em ação, que você só vai conseguir ele daqui a 2 dias. Então você pode simplesmente ter problemas com isso, como eu já tive. Inclusive eu vou fazer um vídeo no canal alternativo, que o link está aqui embaixo, sobre a minha meningite. Eu quero contar para vocês como é que foi essa experiência. Então, isso que eu quero dizer, não tô falando para você não ter reserva de emergência, tá? O que eu tô querendo dizer é que você não deve esperar formar sua reserva de emergência para começar a investir. Você pode ir fazendo os dois ao mesmo tempo. Você pode, por exemplo, eu tenho R$1.000 para investir, eu vou colocar 500 na reserva e vou investir 500, eu vou colocar 600 na reserva e vou investir 400. Você precisa começar. Você precisa começar porque esse seu investimento que você vai fazer agora vai te potencializar lá na frente. E quanto antes você começa a investir, é melhor. Tem até um estudo que, se você pegar uma pessoa que investe a mesma quantidade, você pega 2 pessoas, uma investe dos 18 aos 26 anos. Essa pessoa investe dos 18 aos 26 anos e para de investir. Uma outra pessoa investe dos 26 aos 60. Ou seja, ela investe muito mais tempo do que a primeira. A primeira parou nos 26 anos. Aí você pega o patrimônio das duas com 60 anos. A que começou a investir, que investiu dos 18 aos 26, vai ter mais dinheiro investido do que a que investiu depois, exatamente por causa do fator tempo. Então, começar antes é muito melhor. Então, esse conselho, acho que, na minha visão, hoje ele é furado. Você não precisa formar sua reserva de emergência completa para começar a investir. Você pode começar a investir sim, formando a sua reserva, que eu acho que é o mais adequado. Terceiro conselho, que é em relação aos seus custos de vida. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela questão de você separar os seus custos, né, em termos de o que é essencial, de o que é não essencial, do que é investimento. Não sei se tem aquela regra 50, 30, 20, acho que vocês já devem ter ouvido falar, e tem muita gente na internet que divulga essa metodologia, né, de você ter, acho que é 50 de essencial, 30% de gastos para entretenimento não essenciais e 10% ou 20%, alguma coisa, 50, 30, 20, né? E os 20% para você investir. Aí eu quero que você olhe isso daqui. Em abril de 2024, o rendimento habitual médio real dos trabalhadores brasileiros foi de 3.255. O que isso significa? Que a média brasileira de rendimentos é 3.255. E se você fizer uma continha de padaria, isso vai dar, se você for pensar nessa regra 50, 30, 20, você vai precisar sobreviver com as coisas essenciais, todas as contas essenciais, com R$1.500, R$1.600. Será que você consegue? A grande maioria não consegue sobrar dinheiro, não consegue viver bem com esse valor. Imagina você ter que ficar seguindo essas regras. E a outra regra também, pessoal, que está dentro disso, é aquela questão de se pagar primeiro. Que eu sou super favorável. Você tem que investir em você lá na frente primeiro, e aí viver com o resto. E eu vejo muito influenciador grande falando sobre isso. Mas essa não é a nossa realidade, pessoal. A realidade é, as pessoas primeiro precisam criar a mentalidade de investimento, a mentalidade de educação financeira para começar a fazer isso. E eu concordo que isso funciona. Só que não funciona no começo para todo mundo. Acho que a pessoa ela tem primeiro que, poxa, vou conseguir fazer sobrar dinheiro esse mês. E esse dinheiro eu vou investir. Por quê? A partir do momento, e isso eu vejo muito nos grupos que eu tenho, tanto no grupo de membros da comunidade, como no grupo grande do WhatsApp,
a vontade, e principalmente nesse momento que a gente está hoje, das pessoas falando acabou o dinheiro para investir, porque cria um hábito e um vício. E acho que é um dos únicos vícios que são positivos, porque a pessoa fica desesperada para ter mais dinheiro para investir, porque ela vê o resultado. E o resultado, principalmente, e a gente pensa o seguinte, normalmente a gente fala que o resultado, quando a gente busca um resultado rápido, não são coisas boas, né? A gente, por exemplo, vai pra academia, você não vai ter o resultado no dia seguinte, você vai ter o resultado lá na frente. Agora, comer um chocolate, você tem um resultado rápido. Só que no caso de investimento, dependendo do que você investe, por exemplo, como fundo imobiliário, que é o que eu sou apaixonado, você tem um resultado no mês seguinte. Você já vê o resultado do seu investimento caindo na sua conta, ou seja, você dormindo, você está ganhando dinheiro. Então é muito rápido o retorno. E as pessoas ficam meio viciadas nisso. E é um baita do vício. Só que antes, a gente precisa ter a mentalidade de que não adianta nada eu querer me pagar primeiro, aí eu entro nessa seara. A pessoa, não, eu vi o guru falando lá, o grande influenciador falando que eu tenho que me pagar primeiro, beleza. Aí eu vou lá, recebo 3.255, tiro 10%, R$300. E aí falta R$300 para eu pagar minhas contas, aí eu vou lá e pego um empréstimo. Não faz o menor sentido. Eu preciso me organizar primeiro. Obviamente que quando você faz isso, você meio que se força a fazer isso, mas não dá para fazer isso logo de cara, você tem que se planejar, você tem que controlar os seus gastos primeiro, controlar, saber o quanto que você gasta, para depois você chegar e poder fazer isso. Então, obviamente, pessoal, eu acho que você tem que ter alguma estratégia na sua família de separar o que você pode gastar com diversão, tem que separar, obviamente, o que tem que ser essencial, mas não se prenda a essas regrinhas. Essas regrinhas não funcionam. E aí volta lá no primeiro conselho, que nem todo conselho serve para você. Você precisa se organizar, mas eu acho que o mais importante de tudo é você ter a noção de que você precisa investir. Você precisa investir, porém, você primeiro precisa pagar suas dívidas, primeiro precisa fazer o seu ordenado, o seu dinheiro ser maior do que os seus custos. Isso vai ter muito a ver com o último conselho que eu vou falar. É isso. Então, pessoal, cuidado com essas regrinhas que pra mim não funcionam pra grande maioria das pessoas, e essa questão de você se pagar primeiro tem que tomar um certo cuidado, porque a gente meio que fica preso com a vida das pessoas que a gente quer chegar e acaba complicando a atual. Tá? Então esse é o outro conselho. O quarto conselho, pessoal, é a questão do uso do cartão de crédito. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que uso do cartão de crédito. O cartão de crédito é a melhor forma de pagamento que tem. Principalmente quando você vê muitas pessoas falando que pega o retorno em cashback, pega o retorno em milha. E de fato, pessoal, o cartão de crédito, ele é o melhor meio de pagamento, sim. Por quê? Você paga uma coisa daqui a 30 dias no mesmo valor de hoje, sem juros. Você está pegando dinheiro emprestado da administradora do cartão para pagar, pagou algo, comprou algo hoje e só vai pagar daqui 30 dias. É algo espetacular mesmo. É um dinheiro, e outro, dinheiro tem valor no tempo. Então é um dinheiro praticamente sem juros. O grande problema, que aí eu volto na questão da falta de educação financeira. A grande maioria das pessoas utilizam o cartão de crédito como uma fonte alternativa de renda. Por quê? Exatamente por essa questão que você pode comprar hoje sem ter o dinheiro. Então, tomem muito cuidado com isso. O cartão de crédito, ele só serve, ele é uma boa maneira. Eu, por exemplo, eu pago absolutamente tudo com cartão de crédito. Tudo com cartão de crédito. Até porque controlar os gastos é muito mais fácil. Porém, eu já tenho isso há muito tempo. Eu faço isso há quase 10 anos da minha vida. Então, eu não tenho esse problema de passar do que eu vou receber. Obviamente eu não tenho isso. Mas a grande maioria tem. Porque não tem a educação financeira que eu tenho. Então, tome muito cuidado. Você vai ver muito vídeo no YouTube, muitas pessoas falando que o cartão de crédito... eu tenho certeza que você já deve ser... se você gasta mais de R$3.000 no cartão, você está perdendo dinheiro. Você podia estar viajando para Disney. Tome muito cuidado, pessoal. Nós não temos... Desculpa, pessoal, deixa eu tomar um cafezinho aqui. Nós não temos educação financeira para isso. Não temos educação financeira para isso. Cartão de crédito é muito bom, porém não é
Oh, acabou a luz de novo. É, pessoal, a luz demorou para voltar. Eu precisei sair para trabalhar, mas estou voltando para gravar agora no final do dia esse vídeo. Até para não perder todo o conteúdo e fazer tudo de novo, porque estava muito bom, então eu quis manter. Então, só para a gente fechar essa questão do cartão de crédito, tome muito cuidado com o cartão, porque, de fato, como eu falei para vocês, uma maneira muito boa de você usar, de você ter o pagamento, usar o dinheiro de terceiro para poder pagar, mas obviamente tendo que pagar lá na frente a fatura, mas tome muito cuidado porque a gente não está preparado, a população não está preparada ainda para o cartão de crédito e muitos conselhos na internet são sedutores em relação a ele. Então tome muito cuidado com isso. E por fim, pessoal, o último conselho, que eu deixei ele para o final, porque na minha visão ele é um dos conselhos mais importantes que eu mesmo quebrei isso em mim. Eu tenho certeza que você, em algum momento, vai precisar entender que esse conselho não é que ele não seja verdadeiro, ele pode ser verdadeiro em uma parte da sua vida, mas ele precisa em algum momento mudar, que é você mudar a mentalidade de, em vez de focar em reduzir gasto, focar em ganhar mais. E isso, pessoal, é uma virada de chave muito importante, porque, obviamente, quando a gente está endividado, quando a gente tem muita dívida, a gente precisa controlar os gastos, a gente precisa ter tudo anotado na ponta do papel para a gente saber onde a gente está indo, o dinheiro está indo para gastos que a gente nem faz ideia. Às vezes o controle de gastos ele está muito mais relacionado a você entender para onde que o dinheiro está indo, porque às vezes você nem sabe. Agora, o mais importante do que você controlar os gastos é ganhar mais. Você precisa criar novas fontes de renda. Por exemplo, pessoal, eu até vou gravar um vídeo para o meu outro canal do YouTube sobre essa experiência. Inclusive o canal do outro canal alternativo está aqui. Tem um vídeo que eu fiz sobre uma viagem lá pro Ottawa. O link, se você não for inscrito, se inscreva, o link está aqui embaixo. Eu vou fazer um vídeo lá sobre essa minha experiência de youtuber, né, de gravar a questão de um rendimento extra, embora, pessoal, esse rendimento ainda não seja um rendimento que seja suficiente, que seja grande, mas eu já tenho outros produtos, eu tenho a mentoria, eu tenho o clube de membros, que inclusive tem a descrição aqui embaixo, e eu tenho certeza que você aí do outro lado tem alguma coisa que você é muito bom. E você precisa estar na internet. E isso aqui, pessoal, o vídeo do YouTube, ele é uma maneira de você monetizar o seu conhecimento. Então você precisa criar novas fontes de receita em vez de focar em reduzir gasto. Porque, pessoal, a gente, às vezes, você ganhar mais acaba sendo algo que te transforma. E você vê que, às vezes, os custos que você tem... E tem um ponto que acho que é importante, porque às vezes as pessoas, isso inclusive eu aprendi com o próprio Thiago, e esse conselho é muito bom. Que ele fala da questão de você gastar menos, investir melhor e ganhar mais. Às vezes as pessoas se preocupam em cortar gastos pequenos. Por exemplo, em vez de você é casado, você é casada, você tem lá um jantar com a sua esposa, com o seu esposo. Você fala, não, a gente não vai sair, a gente vai precisar economizar. E aí faz um empréstimo ou um financiamento, não estuda a taxa de um financiamento, paga mais juros do que deveria pagar, ou tem o financiamento e não busca uma portabilidade, busca uma melhor taxa, ou você tem uma dívida, um financiamento, não vai em outro banco, buscar a portabilidade dessa dívida, porque o banco que vai pegar tem todo interesse em pegar o seu crédito, ele vai oferecer uma taxa menor. Então as pessoas focam em economizar no cafezinho, que é o que o Thiago fala, em vez de buscar, de fato, estudar os grandes gastos. Então, pessoal, acho que para fechar isso, e eu tenho certeza que esse conselho, que a gente vê muito isso, que as pessoas focam e passam você precisa controlar seus gastos, você precisa anotar tudo na ponta do papel, e aí você acaba economizando em coisa que não vai fazer a menor diferença para você, pelo contrário, vai te deixar mais ansioso, vai te deixar mais nervoso, vai te deixar mais chateado, em vez de você focar naquilo que de fato importa, que é ganhar mais. Então, você que está assistindo aqui,
pense e use essa virada de ano. A gente está no final do ano agora e normalmente as viradas de ano são marcos na nossa vida, né? Use essa virada de ano para se planejar e buscar novas fontes de renda. Pessoal, eu sei que todo mundo tem a vida, tem o trabalho, tem um trabalho durante o dia. Pessoal, usem à noite. Eu mesmo, pessoal, esse horário eu gravei, comecei a gravar esse vídeo de manhã, tô gravando, terminando ele de gravar agora à noite. Obviamente eu tenho a minha família, enquanto elas vão dormir, eu venho para gravar. Às vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios mesmo para a gente poder chegar onde a gente quer. Então, pessoal, cuidado com esse conselho de focar em gastar menos, e sim você tem que focar em gastar mais. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, não era um vídeo de fato de investimento, mas como ele tem muito a ver com o foco em investimento, e foi uma ideia que me veio isso hoje, como eu falei para vocês no início, trazendo a minha filha, voltando da escola, falando, poxa, de fato, eu vim pensando nilo, e nesse eu acho que vai ajudar bastante gente esse vídeo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e bom resto de domingo para vocês e aquele abraço.